Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 57. Lucas 9, versículo de número 57. É o que eu quero compartilhar com você essa noite. Amém? Diz assim, Dr. Lucas: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Te convido a fechar os teus olhos. Vamos mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento agradável de estarmos na sua presença. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, pois desde o princípio dessa reunião já estamos envolvidos em uma atmosfera de adoração. O louvor que fluiu aqui essa noite abriu os nossos corações, preparou o caminho para que a tua palavra pudesse vir e fazer efeito sobre as nossas vidas. Ministra-nos, conduza-nos, sara-nos, Deus, liberta-nos e ensina-nos conforme a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, nós vimos semana passada, nesse capítulo 9 ainda, estudamos a partir do versículo de número 51, que Jesus diz que ele teria que ir para Jerusalém para que se cumprisse todas as coisas. E o interessante é que os discípulos de Jesus, eles preparam um lugar numa vila dos samaritanos e recusam Jesus ali naquele lugar. E Tiago e João, dois discípulos de Jesus, que depois se tornaram pessoas maravilhosas, com o coração extremamente quebrantado, eles olham para o Senhor, e falam: Senhor, eles recusaram o Senhor. O Senhor quer que a gente peça para cair fogo do céu e acabe com estes homens? E eles não discerniram o Espírito que é Jesus, porque Jesus é aquele que não veio para condenar o mundo, mas que veio para salvar o mundo, e a gente pôde aprender coisas maravilhosas acerca disso, do que é discernir, o que é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor não faz acepção de pessoa, o Espírito do Senhor não julga, o Espírito do Senhor ama, o Espírito do Senhor perdoa, o Espírito do Senhor aproxima-nos uns dos outros, não quer eliminar aquele que é diferente de nós, pelo contrário, quer revelar o amor de Cristo para que ele possa se aproximar de nós e do Senhor também. Isso é maravilhoso, e isso aqui está tudo dentro do mesmo contexto, porque Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos. Essa é a cena. Jesus está a caminho de Jerusalém com os seus discípulos, e logo após essa cena, este episódio, que Tiago e João fala: Senhor, quer que oramos para que caia fogo do céu e consuma essa aldeia? Aconteceu que uma pessoa que estava ali, no meio dos discípulos de Jesus, ali junto com os discípulos de Jesus, faz uma declaração, ele faz uma declaração. E aconteceu que, indo eles pelo caminho do que? Caminho de Jerusalém, uma pessoa que estava ali ao redor deles disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que coisa linda. Pedro, um pouco mais para frente, a gente vai ver que Pedro ele faz uma declaração semelhante a essa, prestes a Jesus a ser preso. Ele fala: Senhor, olha, estou contigo, não abro, e onde quer que o Senhor for eu vou também, e estamos juntos.
E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, 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 você não sabe o que você está falando, hein? E esse homem faz essa declaração e fala: Senhor, eu vou te seguir. Jesus perguntou para ele alguma coisa? Não? Jesus chamou ele? Não. Ele se ofereceu: eu quero te seguir, eu vou te seguir. E o interessante é que Jesus, ele vem com uma resposta linda, maravilhosa, né? Ele diz assim: olha, meu querido, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O interessante é que, eu quero que você pense aqui também, que sempre, a gente está estudando o livro de Lucas, e a gente pode perceber que sempre que Jesus responde a alguém faz uma pergunta para Jesus, alguém se dirige a Jesus, Jesus lança uma resposta que conhece o interior da pessoa e a intenção da pessoa. Não é desse jeito que Jesus faz? As pessoas perguntam alguma coisa para Jesus, Jesus lança uma contra-pergunta que revela a intenção do coração da pessoa. Então quer dizer, esse cara faz uma pergunta, ele fala para Jesus: Jesus, olha, vou te seguir, estou contigo, não abro, quero estar após ao Senhor. Mas Jesus lança uma resposta, porque ele conhecia o coração daquele homem e a intenção daquelas palavras daquele homem. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. E aí vem outra pessoa, que esse Jesus chama. Jesus olha para a pessoa e fala: segue-me. Esse Jesus chamou. E esse olha e diz assim: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Querido, o texto não está dizendo que o pai já estava morto. O que a gente pode imaginar é que já era um senhor de uma grande idade, ou que estava enfermo, porque o texto não fala que ele estava morto. Deixa que eu vá e enterrar meu pai está nas últimas, deixa eu passar os últimos momentos com meu pai, deixa eu cuidar do velório do meu pai, deixa eu cuidar dessas coisas. E Jesus olha para ele e fala: meu amado, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas você vai e pregue e anuncie o reino de Deus. Terceira situação que acontece é um outro que diz que vai seguir Jesus: Senhor, vou te seguir. Jesus não pergunta nada, Jesus não chama ele, mas ele se propõe. Ele fala: Senhor, eu vou te servir. E Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir dos da minha casa. E Jesus lança mais uma resposta que vai de encontro ao coração daquele homem, e diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Queridos, o que esse texto está falando? Qual é o enredo desse texto? Ele está falando de salvação? Não, não está falando de salvação. Esse texto não está falando das coisas que a graça do Senhor iria alcançou para as nossas vidas, que é a salvação e estarmos juntos com Deus. Esse texto está falando sobre serviço. Diga comigo: serviço. Servir. Esse texto fala sobre servir no reino. E a conclusão disso nós vamos estudar semana que vem, que é no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1. A gente vai ver que depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante dele. Quer dizer, depois disso o Senhor separa 70 e manda para um serviço. Então diga comigo: esse texto fala de serviço. E o que você precisa saber? 3 coisas que você precisa entender para poder servir o reino de Deus. Amém? Meus amados, primeira coisa que eu quero que você entenda, nesse contexto aqui, nós não estamos falando de igreja. Porque quando a gente fala de servir, de estar com o Senhor, a gente pensa que estar com o Senhor é simplesmente estar aqui nas reuniões, nos cultos e em tudo mais. Eu quero que você tenha um contexto. Tire a ideia da religião, de que você, para servir ao Senhor, é simplesmente o culto. Não, vamos falar de vida, amém? Diga comigo: vida. Para você servir o Senhor com a sua vida, no seu dia a dia, levar o reino dos céus através da sua vida, não através das reuniões, não através dos cultos. Porque aqui ninguém estava indo para o culto, ninguém estava indo cultuar no templo, estava seguindo Jesus. A palavra que se fala muito aqui é: Senhor,
eu te seguirei. O Senhor chama a pessoa para segui-lo, e o outro se propõe a segui-lo. E seguir é vir após. Seguir é estar pisando nos passos que alguém colocou na frente. E o que é seguir? Seguir é ser discípulo. Ser discípulo de Jesus, porque a palavra discípulo significa aquele que vem após, aquele que vem seguindo os passos de um mestre, aquele que vem com base na orientação de uma pessoa que está à frente dele. Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Você quer vir após o Senhor? Eu quero. É o meu propósito da minha vida, seguir após o Senhor, seguir os passos do Senhor. Eu não quero simplesmente cultuar. Cultuar tem um monte de gente que cultua. Celebrar, às vezes tem um monte de gente que celebra. Mas ser discípulo é outra história, meu irmão. Ser discípulo é seguir os passos do Senhor Jesus, é caminhar após Ele, é segui-lo. É não seguir homens, não seguir visões, não seguir doutrinas, mas seguir a Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que é o objetivo das nossas vidas. Às vezes nós seguimos tantas coisas, menos Jesus. Seguimos conceitos, seguimos achismos, seguimos intuições, seguimos homens, seguimos mulheres, mas não estamos dispostos a seguir Jesus. E o interessante é que Jesus, ele já começa aqui nessa primeira situação de um homem que fala que quer servi-lo, quer segui-lo. Olha, vou te seguir, Senhor, para onde quer que o Senhor for. E o interessante é que, olha só que coisa, o cara fala que vai seguir Jesus, e Jesus vem com uma contra-resposta dizendo: as raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O que tem a ver com a pergunta do cara? O que tem a ver essa resposta? Meu amado, Jesus, como eu disse, Jesus conhece o coração de cada um. Jesus conhece o interior. O Senhor, antes de você dobrar o seu joelho para orar, o Senhor já sabe o que você vai pedir. É bem desse jeito. Antes de você pensar em alguma coisa, Deus já sabe. E ele vem com... Por que ele fala isso, meu amado? Aquele homem, ele queria seguir Jesus, ele queria servir, ele queria ser um discípulo, ele queria vir após Jesus, ele queria trabalhar para o reino de Deus, mas ele estava com uma visão deturpada do que era trabalhar no reino de Deus. Meu amado, se você trabalhar arduamente numa empresa, durante anos a fio, o objetivo é você ter se você é o melhor aluno da sala, você vai ter privilégios, concorda comigo? Amém? Se você é um bom filho, você tem E esse homem pensou: eu vou seguir Jesus, eu vou ser discípulo de Jesus, eu vou fazer a obra, eu vou estar no reino, eu quero designar os trabalhos do reino, porque eu quero fazer o trabalho do reino, porque eu quero ter sossego para a minha vida, eu quero ter privilégio, eu quero comer do melhor dessa terra, eu quero ficar com a perninha para cima, eu quero garantir a minha aposentadoria, é por isso que eu quero seguir o reino dos céus. Tem gente que vem para servir, mas na intenção de ser servido. Tem gente que vem para servir na intenção de um momento dele, ele sentar em uma cadeira pomposa e as outras pessoas servi-lo. Isso passou pela cabeça de alguns discípulos: quem será o maior no reino? Não foi isso que eles falaram anteriormente? Quem será o maior no reino? Aquele que for o menor. Meu amado, primeira coisa que a gente tem que aprender para servir a Jesus: servir a Jesus, seguir a Jesus não nos dá privilégios. Não nos dá privilégios. Não pense que servir a Jesus vai nos colocar em um status acima das pessoas. Não pense que servir a Jesus vai fazer com que você tenha a sua casa ou a sua fazenda, quem sabe, né? Servir a Jesus não vai te dar nenhum tipo de entrada VIP em algum lugar, ou em nenhum momento é para que as pessoas se prostrem a você ou aos seus caprichos. Pelo contrário, servir no reino é não acumular tesouros na terra, é ter um pensamento além das suas próprias necessidades e do seu próprio luxo,
do seu próprio conforto. Meu amado, o interessante, Ezequiel, põe aqui para mim, Ezequiel capítulo 13, versículo de número 4. O profeta Ezequiel, e na Bíblia, em outras passagens, ele fala sobre a raposa. E sempre que a Bíblia fala sobre a raposa, ela faz uma comparação àquele ser, aquela pessoa que é traiçoeira e aproveitadora. E olha só o que o profeta Ezequiel diz em Ezequiel capítulo 13, versículo de número 4. Ezequiel 13, 4. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. É a mesma coisa que também raposas, amém? Vocês não foram consertar as brechas do muro para as nações de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor? Suas visões são falsas, e suas adivinhações, mentira. Dizem palavras do Senhor, quando o Senhor não as enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Mais um. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que não falei? Olha só que o Senhor compara as raposas a falsos profetas, a profetas que lançam palavras dizendo assim o Senhor diz que faz. Eis que eu te digo, Senhor vai te dar, olha, Deus vai te e como se Deus fosse um grande baú da felicidade, aonde, oi, imagina o Senhor, quem quer casa própria, carro, oi, e nós vemos, irmão, nós estamos vivendo em tempo de chacais, e se nós analisarmos a profecia do profeta, e essa profecia não é minha, profecia de Isaías e profecia de Jesus, e eu só estou repassando. Jesus compara raposas, as raposas têm os seus covis, o lugar onde elas se escondem, os lugares onde elas descansam, o lugar onde elas se abrigam, onde elas se escondem, e vai pegar essas raposas que profetizam prosperidade, você vai saber que elas têm uns covis bem luxuosos, que elas têm lugares bem tranquilos para elas se esconderem. Meu irmão, eu moro de aluguel e minha casa está aberta, e grande parte de vocês já foram na minha casa tomar um café, e está aberta. Vai pedir para alguma raposa levar você para passear no jatinho dele, para descansar um final de semana numa fazenda dele? É só para o ungido de Deus, é só para o profeta. O interessante é que os profetas, essas raposas, elas enriquecem ilicitamente, dizendo assim diz o Senhor, enquanto o Senhor não diz nada. Deus está ungindo caneta para passar no Enem? Vai tu não estudar não? Você é químico, foi Deus que fez a prova para você? Te deu sabedoria, mas você vai não estudar não? Neguinho não estuda, neguinho é um vagabundo, falta, não tem uma lição no caderno, eita Deus! E na hora final do ano quer orar para a professora passar ele de ano? Vai começar a procurar profecia, vai se converter dos seus maus caminhos. Não vem procurar um assim diz o Senhor, porque você vai tomar chibatada, meu amado. Meu amado, servir no reino de Deus não nos dá privilégio algum diante das outras pessoas. Pelo contrário, somos reputados como escória, lixo. Olham para nós e dizem, meu Deus, por que ele foi escolher essa vida? Eu não escolhi, foi ele que me escolheu para servir, querido. Ele que escolheu. Ninguém pode dizer, eu quero ser, eu vou.
Ele já se deu por mim e por você, Ele já te escolheu antes de você escolher Ele. Ele já te escolheu antes de você escolher Ele. Concorda? Não é assim que a palavra diz? Ele vos amou primeiro. Quando você pensou em servir, meu amado, Ele já tinha te separado fazia tempo. Foi só o desejo que despertou no teu coração. Mas Jesus, Ele dá um alerta. E esse alerta serve para nós. Não vem pensando que servir ao reino de Deus te dará privilégios, cadeiras, tronos, reinos. Nessa terra, não. Nessa terra, não. Meu amado, Jesus, Ele fala isso para esse moço, logo de cara, na lata, sabe por quê? Porque Jesus não quer que ninguém o siga, por uma outra intenção, ao qual não seja um coração puro, que olhe para Ele, e não para as coisas que Ele pode fazer ou operar. Sabe? Às vezes parece que Jesus está afastando as pessoas. Não, ó, desse jeito, é duro demais. Só que Jesus, Ele nunca pecou. E uma das questões de nunca pecar é nunca ter enganado ninguém, nunca ter feito falsas promessas a ninguém. Porque Jesus não veio para dar carro, casa, não veio para dar marido, namorado, esposa, não veio para fazer nada disso. Ele veio para dar salvação e vida eterna, para nos aproximar de Deus. Foi isso que Ele veio. A obra de Jesus é essa. É nos aproximar de Deus, é redenção, é salvação. É isso que Ele veio fazer. E aí, depois que esse daí ouve isso, o texto não fala se ele seguiu o Senhor. Eu acho que ele não seguiu, porque a intenção dele era os privilégios que ele poderia ter seguindo Jesus. E Jesus é bem sincero, bem claro, não há privilégios. Há uma parábola que Jesus profere, e eu acho o dia que eu vi essa parábola, e entendi essa parábola, foi muito profundo. Os servos chegam do serviço da lavoura e preparam a comida para o Senhor, para o seu Senhor. E o seu Senhor não diz, vem cá agora, senta e come comigo. Não. O Senhor come, e depois que o Senhor come, os seus servos comem. Sabe por quê? Não fizeram mais do que a sua obrigação. É isso que a parábola fala. E quando eu olhei isso, falei, poxa, isso é duro demais. Qual é o privilégio de te servir, Senhor, então? Qual é o privilégio de trabalhar, de labutar? O privilégio é estar ao lado de Jesus e de Deus na glória. É poder ter a salvação, a vida eterna, a paz. Porque qual é a intenção? Se a nossa intenção não for amor a Deus, a se aproximar de Deus, a estar nos céus, a viver eternamente, do que mais seria a intenção de estar perto de Jesus? Amarração no amor? Pessoa amada em alguns dias? Emprego? Isso vem em todos os outdoor de Macumba. Eu passando na Castelo Branco essa semana, um outdoor gigantesco, escrito assim, espírita, amor, dúvidas, emprego e dinheiro. Hoje, você pode até mudar aquilo ali também, colocar igreja, amor, prosperidade, dinheiro, porque é isso que muitas pessoas estão procurando na igreja. Mas quando se dão conta do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, muitos voltam para trás. Mas o Senhor não quer números para encher cadeiras. O Senhor quer pessoas dispostas a adorá-lo em espírito e em verdade, e olharem somente para Ele. Amém? Poxa, esse texto é meio pesado, mas está de boa, né? Por isso que eu estou sentado. Queridos, a outra situação é um homem que chega e Jesus chama, fala assim, olha, me segue. E esse homem fala assim, Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Meu querido, falando de serviço,
O que esses versículos nos ensinam? Meu amado, qualquer um pode fazer um velório, e qualquer um pode fazer um sepultamento. Amém? Precisa ser pastor para sepultar alguém? Precisa ser padre para sepultar alguém? Não precisa de nada disso. Precisa ser cristão para sepultar alguém? Não. Mas anunciar o reino dos céus, só aqueles que são salvos e tocados pelo Cordeiro de Deus. Existem serviços que qualquer um pode fazer, meu irmão. Existem trabalhos e coisas que qualquer um pode fazer. Mas existem coisas que só aqueles que conheceram Jesus Cristo que podem fazer, e é anunciar o reino dos céus. Meu irmão, você não pode catar qualquer pessoa na rua e falar assim, anuncia o reino dos céus. Elas não vão poder anunciar, por quê? Porque elas não conhecem o reino dos céus. Mas você conhece o reino dos céus. E o que esse texto está dizendo para mim e para você essa noite? Para de querer fazer as coisas que o mundo pode fazer, e faça as coisas que Deus te capacitou para fazer. Tem coisas que às vezes queremos desempenhar funções que qualquer pessoa pode desempenhar. Queremos fazer serviços que qualquer um pode fazer, até um perdido que nunca ouviu falar de Deus pode fazer. Mas anunciar o reino dos céus, só aqueles que foram tocados por Jesus Cristo de Nazaré. Só você. Só você. Você está entendendo a importância disso? Às vezes queremos servir fazendo coisas que qualquer um pode fazer, que qualquer ímpio pode fazer. Meu amado, como eu disse nesse texto, não fala que o pai do homem já estava morto. O que esse texto quer dizer também para a gente é o seguinte: Jesus chama esse homem, e esse homem fala, Senhor, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Tem gente, meu querido, que tem o chamado do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Tem gente que tem o chamado do Senhor Jesus para servir e levar o reino de Deus, mas está perdendo tempo com outras coisas. Está perdendo tempo com outras coisas. Essa é o que o texto quer dizer. E inventa desculpas para o Senhor. Senhor, eu não posso agora, olha os compromissos que eu tenho. Senhor, eu não posso agora, olha o meu casamento como que está. Senhor, eu não posso agora, olha o meu filho. Senhor, eu não posso agora, olha como que está o meu trabalho. Senhor, eu não posso agora, olha como que está a situação. E coloca situações para não se entregar ao serviço do reino de Deus. Mas eu te falo uma coisa, meu amado, quem perde somos nós, por não poder se entregar totalmente àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não adianta colocar desculpa em A, em B, na sua falta de tempo, nos seus compromissos. Aquele que quer, tem agenda para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer, e está de coração, sabe que primeiro é o reino dos céus, a sua justiça, e que todas as outras coisas, as nossas necessidades, aquilo que precisamos, está nas mãos do Senhor. Meu amado, quando a gente olha esse texto, parece que devemos negligenciar a nossa família. Não é bem isso. Como eu disse, o texto não fala que o pai daquele moço estava morto. Deixa eu sepultar o meu pai já está velho, meu pai está cansado. Às vezes as pessoas ficam retardando. Você conhece alguém que fica retardando o servir a Deus? É que eu ainda não terminei a faculdade de teologia, é que eu ainda não sou mestrado, eu ainda não li a Bíblia toda. Irmão, eu conheço um monte de ateu que já leu a Bíblia toda. Eu conheço ateu que já leu a Bíblia toda. E eu conheço gente que leu apenas os evangelhos, mas que serve de uma maneira tão intensa, e que a cada dia vai se alimentando mais e mais da palavra. Aí eu te faço uma pergunta: qual é a sua desculpa? Meu querido, é necessário você entender uma coisa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8,
diz uma coisa que é muito importante e que nós precisamos nos atentar com relação a servir. 1 Timóteo 5,8. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Querido, para explicar melhor isso, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 33. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 33. Olha só, eu quero te explicar melhor isso aí para você entender. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Próximo. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. O que esse texto quer dizer? Querido, às vezes as pessoas entram num ativismo tão grande e desprezam. Você é casada? Cuida do seu marido primeiro, depois você serve na igreja, serve ao Senhor. Marido, você é casado? Cuida da sua casa primeiro, cuida da sua esposa, dos teus filhos, depois você serve ao Senhor. Ao menos que a sua esposa e você, o seu marido e você estejam caminhando juntos, no mesmo propósito, na mesma visão. Ah, pastor, meu querido, você escolheu casar, amém? Alguém te obrigou a casar? Não? Então é sua responsabilidade a sua família. Você não pode negligenciar a sua família para servir ao Senhor. Eu já vi casos, irmãos, de pessoas que se convertem e a irmã, ela está na oração da manhã, ela está na oração da tarde, ela lava a igreja, ela passa 24 horas dentro da igreja. E em casa o marido fica, está tendo um caso com o pastor. Alguém já viu isso? Aí começa a falar, é obra do inimigo. Não, é brecha sua mesmo, viu, irmã? É brecha sua. Dá atenção para o seu marido, converse com ele, cuide das coisas, mostre você no seu bom trato que você é uma nova pessoa, renovada em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 3 diz que as mulheres que os seus maridos não são da palavra, sem a palavra ganham os seus maridos. Pelo quê? Pelo seu bom trato, pela sua postura. Então, meus queridos, quando Jesus fala, olha meu querido, deixa os mortos sepultar os mortos, ele está falando para um homem que estava querendo fazer uma coisa que outras pessoas podiam fazer. Mas existem coisas que só você pode fazer no reino dos céus. E como eu disse anteriormente, muitas vezes, olha só, presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas vezes existem brigas dentro do casamento por causa das atividades dentro da igreja. Muitas atividades dentro da igreja. Só que, como eu disse desde o princípio, seguir a Jesus não se baseia a estar simplesmente nos cultos. E aí você vê que Jesus fala para aquele cara, então você vai e anuncia o reino de... Você quer fazer alguma coisa? Aonde quer que você for, leve o reino de Deus com você. Aonde quer que você esteja, leve o reino de Deus com você. Amém? Amém? Você quer servir ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva a sua esposa. Sabe, irmão, a pior coisa que tem é alguém olhar para você e falar assim, nossa, que bênção. Vai visitar a minha igreja e falar assim, nossa, que bênção, oh, ele prega. Nossa, mas o filho dele, a esposa dele, coitado, só pela misericórdia. Já ouviu alguma coisa dessa, parecida na sua vida? Olha muito para a igreja e esquece muito da sua casa. Vou falar uma coisa para você, olhe para a sua casa, faça da sua casa uma igreja. Tem 1, 2, 3, 4, opa, já é uma juntação de pessoas, o Espírito do Senhor está lá. Mas venha celebrar o Senhor, venha cultuar, venha fazer parte das coisas.
Antes de você querer se envolver com o serviço, veja como estão as suas obrigações, para que você não se enrosque, para que você não se atrapalhe. Porque se foi a sua escolha casar, cuide primeiro das suas obrigações. Amém? Você viu que não é pecado você cuidar primeiro das suas obrigações. Eu entendo muito bem quando as irmãs chegam em mim, algumas irmãs, falam assim: pastor, hoje eu não vou cultuar, porque é folga do meu marido, eu vou estar com ele. Pastor, eu não vou estar no culto amanhã, porque eu vou estar fazendo almoço para o meu marido, porque meu marido gosta que eu faça o almoço dele. Irmão, isso é sabedoria pura, sabedoria na veia. E com certeza, você está servindo o Senhor também, em nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que não são casados, aos que não são casados, repito, aos que não são casados, não invente desculpas para não servir. Não tem desculpa, é questão de prioridades. Alguém pode falar glória a Deus? E meus amados, a última pessoa que chega para Jesus, primeira coisa que nós devemos aprender, o que é? Não há privilégios. Segundo, existem prioridades. Amém? Terceira coisa, e voltando-se para ele, os discípulos disse-lhes, em particular, virou a página aqui. Disse-lhe um outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir dos que estão na minha casa. Diga comigo: sentimentalismo. Irmão, não dá para você fazer a obra do Senhor com sentimentalismo. O Senhor te manda, você está fazendo a obra do Senhor, você tá ali discipulando alguém, você está ali levando o evangelho para uma pessoa, aí você está preocupado: poxa, estou perdendo a festa do meu sobrinho. Não, aí você começa a colocar as considerações à frente do reino de Deus. Nesse domingo eu não vou para o culto, porque eu vou para a casa da minha sogra. Eu fui para a casa da minha sogra. Amém? Eu fiz isso domingo passado. Mas aí no outro domingo, eu não vou para a reunião, porque uma tia minha de longe chegou em casa, vou ver essa tia, não sei quando eu vou ver ela de novo. Aí alguém te chama para uma oração, aí essas pessoas começam a estar na sua casa, e você fica com vergonha de se retirar para orar. Não vou orar, não vou ler a palavra de Deus, começa a se afastar, e colocar o sentimento pelas pessoas na frente do seu servir a Deus. Conhece situações assim? Que a pessoa coloca o sentimento pelas pessoas à frente do servir ao Senhor. Senhor, deixa eu dar um tchau, deixa eu dar um abraço. Sabe uma coisa bonita? Quase ninguém fala. Jó perdeu tudo, amém? Está lá. E aí Jó fica na lama. O Senhor restitui Jó em dobro. Mas ele não dá o dobro de filhos para Jó. Dá? A palavra não fala isso. Por quê? Sabe por quê, meu amado? Porque aqueles filhos que morreram já estavam na glória. Então ele já tinha o dobro de filhos. O Senhor não precisou restituir filhos. Às vezes ficamos tão temerosos com as pessoas aqui nessa vida, e deixamos de acreditar que haverá uma eternidade ainda para celebrarmos juntos, para estarmos juntos. É sério. Sabe, nós somos pessoas espirituais. Devemos valorizar as pessoas, devemos valorizar cada pessoa que está ao nosso lado, sim, e almejar do fundo dos nossos corações que elas conheçam a Jesus Cristo e sejam salvos. Os nossos sentimentos pelas pessoas não podem nos afastar do reino de Deus, porque se nós nos afastarmos do reino de Deus, como nós vamos anunciar o reino de Deus para as pessoas que amamos? Se as pessoas que amamos nos tiram do compromisso com o Senhor, como vamos revelar o reino de Deus para essas pessoas e estarmos com ela na eternidade? Você ama alguém? Você gosta de estar com alguém? Queira estar com ele na eternidade, dando glórias ao Senhor. Às vezes pegamos esse sentimento humano, esse gostar humano, e desprezamos o reino. Aí alguém morre, e morreu, pum, acabou, já era. Mas aos que creem e conhecem o Senhor, têm a vida eterna e a eternidade.
Quantas pessoas não deixam o evangelho, o reino de Deus, por causa do sentimentalismo? Por causa dos compromissos com as pessoas. Não deixe as pessoas te afastar de Jesus Cristo. Não deixe as pessoas, o sentimento pelas pessoas, te afastar daquilo que Jesus te chamou para fazer. Não estou dizendo que você não não amar as pessoas, mas para que essas pessoas não sejam maiores que Jesus Cristo na sua vida, não sejam maiores que o reino de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você em Jesus Cristo, você salvo em Jesus Cristo, e você servindo a Jesus Cristo, você anuncia o reino de Deus para as pessoas que você ama, e elas são salvas, e têm uma eternidade junto com você, em Cristo Jesus. Tem coisas que para nós parecem impossível, irmão, mas o Espírito Santo sobre a sua vida opera as coisas impossíveis. Não tem pessoa que você nunca imaginou que pudesse um dia estar dando glória a Deus e hoje você vê dando glória a Deus? Conhece alguém? Eu conheço um monte. Quem fez a obra? O Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Agora, se você tiver frio, sem o Espírito, pensando só em sentimento, pensando só em, hoje vamos para o cinema porque eu não quero magoar, hoje vamos fazer isso porque... Irmão, quem vai esfriar é você. E o que Jesus diz, ele diz assim, olha, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino, não é apto para o reino. Só para explicar um pouco isso daqui, o que é isso? Arado é um objeto rural, e geralmente puxado por um animal, por um boi, por um cavalo, e ele faz o buraco na terra para que a semente seja colocada. E se você já viu uma plantação, as eiras, né? Que é eira, né? Que coloca ali os vegetais, a plantação, elas são todas ré, não é nenhuma zigue-zague, é? Por quê? Porque tem que colocar uma do lado da outra, organizado, para que depois na hora da colheita possam colher direitinho. E o que Jesus está falando? Aquele que pega no arado e fica olhando para trás, vai fazer eiras tortas, porque não vai prestar atenção no caminho, não vai prestar atenção no seguir. E pessoas que não prestam atenção e não dedicam o foco naquilo que faz, não dá para servir o Senhor. Para servir o reino de Deus, você precisa de foco. Você precisa olhar para frente, ter objetivos, estar ligado em Jesus Cristo. Caso contrário, o serviço vai ser porco, vai ser torto. E o reino de Deus, Ele quer o melhor de você. Ele quer foco, coração e determinação, para que possamos servi-lo com excelência. Querido, em nome do Senhor Jesus, você conhece o Evangelho, você ouviu o Evangelho chegou à sua vida. Quantas vezes o Senhor te chamou para servir? Ou quantas vezes você se dispôs a servir? Mas muitas vezes os cuidados dessa vida, o sentimentalismo, a falta de foco, te tirou do caminho. Talvez você focou seus esforços em coisas que qualquer pessoa poderia fazer, mesmo sendo um ímpio, e não deixou-se ser usado pelo Espírito de Deus para anunciar o reino de Deus para aqueles que estavam perdidos. Existem pessoas que você ama na sua família, existem amigos que você ama, existem pessoas que você acha que nunca vê, que não tem jeito. Sirva ao Senhor Jesus Cristo, deixe Ele te usar, deixe Ele dominar a sua vida, deixe Ele te encher, seja ousado onde quer que você esteja, não olhe para trás e siga para a frente, porque eu tenho certeza que aquele que habita em você será luz no meio das trevas para as outras pessoas, porque o Senhor te chama para servir. De repente, o Senhor te chama para servir e você está dando desculpas para Ele, falta de tempo, compromissos diversos. O Senhor te chama para foco, o Senhor te chama para a realidade. Não venha pela ilusão das coisas que você pode ter, porque não estamos aqui para acumular nada,
a não ser tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem e o ladrão não pode roubar. Te convido a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, nos apresentamos diante de Ti como servos. Há muito o Senhor vem falado às nossas vidas, há muito o Senhor vem falado aos nossos corações. Senhor, nós queremos Te servir em verdade, em espírito, queremos Te servir com toda a verdade do nosso coração. Queremos ser usados pelo Senhor. Queremos ser levados, Deus. Mais do que nas reuniões, mais do que em cultos, queremos ser discípulos, queremos seguir após o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não veio para nos enganar. Eu sei que o Senhor não veio para nos ludibriar. Eu sei que o nosso alvo é o Senhor e é a Ti que nós queremos. Senhor, abro mão do meu eu, abro mão das coisas, para que o Senhor venha habitar em mim, Senhor. Senhor, eu não sou casado de repente, eu sou solteiro, solteira. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Evangelho. Eu quero ir, eu quero pregar, eu quero ver a salvação, eu quero, Senhor, ser usado. Se eu estou assim, nessa condição só, sem um parceiro ou uma parceira, é para que o Senhor me use. Me usa, Senhor. Te dedico o meu tempo, te dedico a minha vida, te dedico tudo que sou. Senhor, não deixe os sentimentos me afastarem do maior sentimento, que é Te amar, Senhor Jesus Cristo. Não deixe as influências das amizades me levarem por caminhos tortuosos. Não deixe as considerações humanas me afastarem daquilo que é eterno, Senhor. Senhor, como eu disse, esse texto não fala sobre salvação. Esse texto fala sobre serviço. E aqueles que querem Te servir, Senhor, que o Senhor possa ouvir o clamor, que o Senhor possa ouvir a oração, que o Senhor possa ver a verdade, e o Senhor possa direcioná-los no Teu caminho, na Tua verdade e no Teu querer, sem falsas esperanças, mas na realidade, na alegria e na vida, que é o Seu Evangelho para as nossas vidas. Aqueles que querem Te servir, Senhor, renove as suas forças no Teu Espírito Santo. Dê a eles visões, sonhos, desperta-os na madrugada, leva-os, Deus, para uma intimidade maior com o Senhor através do Teu Espírito Santo. O prazer na Tua palavra, Senhor, porque sem ela somos guerreiros sem espada, e nós precisamos estar com a espada bem afiada para aniquilarmos as obras do maligno. Conduza-nos, queremos Te servir, Senhor. Louvado seja o Teu nome.